E aí, galera, estamos de volta para mais uma aula. Continuando a falar de competência. Na última aula a gente falou sobre a competência em razão do valor da causa, né? Aquela hipótese de até 40 salários mínimos, se for até 20, não precisa de advogado. E agora a gente vai falar sobre a competência em razão da matéria. São aqueles incisos 2º, 3º e 4º ali do artigo 3º, que eu já comentei, vou falar de novo. As causas do artigo 275, inciso 2º, do CPC 73, as causas de despejo para uso próprio e a ação possessória de imóveis até 40 salários mínimos. Despejo para uso próprio eu já comentei, né? Aquela questão do o locador precisa recuperar o imóvel para seu uso próprio, não pode ser outra hipótese, nesse caso cabe o juizado especial, só para o uso próprio, e a possessória de imóveis até 40 salários mínimos, aqui o imóvel precisa respeitar esse limite de 40 salários mínimos, respeitando esse limite cabe a possessória nesse caso. Mas e essa hipótese do artigo 275, inciso 2º do CPC 73? O CPC 73, nesse artigo 275, inciso 2º, previa as hipóteses de procedimento sumário, né? Tinha o procedimento ordinário e tinha o sumário. Hoje não existe mais no CPC 2015, mas essa previsão da Lei 9.099 continua existindo. E o CPC 2015 trouxe isso expressamente. No artigo 1063 ele disse: até a edição de lei específica, então até sobrevir uma nova lei, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099 continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2º da Lei 5.869 do CPC de 73. Então, o próprio Código de 2015, o Código de Processo Civil, previu que os juizados especiais cíveis continuam competentes para essas causas do procedimento sumário do Código de 73. Então, aí um mix entre as leis, né? O Código de 2015 fazendo referência ao Código de 73. E quais são essas hipóteses do procedimento sumário? Que agora são hipóteses de juizado especial. É o arrendamento rural e a parceria agrícola, o dano em prédio urbano ou rústico, danos causados em acidente de veículo é juizado especial, seguro em acidentes de veículo, juizado especial. Todas essas, pessoal, são hipóteses que vão ser de competência do juizado especial. Honorários de profissionais liberais, por exemplo, advogados, médicos, professores, arquitetos, podem pleitear os seus honorários no juizado especial. Revogação de doação. A pessoa fez uma doação por algum motivo, ela quer revogar essa doação, nos casos ali previstos no Código Civil. É uma hipótese de competência do juizado especial. E demais casos previstos em lei, a lei prevê várias hipóteses ali, esparsamente, em que caberia o procedimento sumário, né? Isso antes do Código de 2015. Quando a lei previr esse procedimento sumário, leia-se, é um caso de competência do juizado especial. Uma observação aqui, a cobrança de condomínio. No artigo 275 do Código 73, você vai encontrar lá, se você pegar para ler, você vai encontrar cobrança de condomínio como uma das hipóteses. Só que aqui não cabe no juizado especial pelo seguinte: o condomínio não pode ser autor em ação de juizado especial civil. A gente vai ver daqui a pouco quem pode ser parte no juizado especial civil. O condomínio não pode, é um ente despersonalizado que não pode ser autor. Ele pode até ser réu, mas não pode ser autor. Então aqui a cobrança de condomínio fica fora, porque o condomínio não vai ter legitimidade para juizar essa ação no juizado especial. Tem matérias também, pessoal, que são excluídas da competência do juizado. Então a gente viu as hipóteses que a lei prevê expressamente como competência do juizado: 40 salários mínimos, causa do procedimento sumário, despejo para uso próprio, possessórias até 40 salários mínimos. Ok. Só que o artigo 3º, parágrafo 2º da lei, prevê algumas hipóteses em que não vai caber juizado em hipótese alguma. Pode ser até 40 salários mínimos, pode ser causa de procedimento sumário. Não, nesses casos aqui que a gente vai comentar agora, não pode ser, a ação não pode ser ajuizada no juizado especial civil. Muito em razão, talvez por em alguns casos, por o legislador considerar que são casos de maior importância, né? Não entraria naquele requisito de menor complexidade. Então são elas: uma ação alimentar, um capaz que pede alimentos, não pode ser no juizado especial.
Ação falimentar, de falência, também não pode. Ação fiscal, relacionada a tributos, não pode. Fazenda pública, não pode. Não pode por quê? Porque tem o Juizado Especial Federal e tem o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, no Juizado Especial Civil Estadual, não tem ações contra a Fazenda Pública. Ações de acidente de trabalho também não cabem no Juizado Especial Civil. Relacionado a resíduos, também não. E estado e capacidade das pessoas também não pode ser discutido no Juizado Especial Civil. Ainda de cunho patrimonial, não pode. O legislador excluiu todas essas hipóteses da competência do juizado. É bom ficar atento nisso. Por fim, aqui fechando nossa aula sobre competência, o legislador previu no artigo 4º a competência territorial. Até agora a gente falou da competência em razão do valor da causa e da matéria, ok. A gente descobre que tal assunto cabe no juizado, mas em qual comarca eu vou ajuizar essa ação? Vai ser na minha cidade? Vai ser na cidade do réu? Vai ser na capital do estado? Onde que eu vou ajuizar essa ação? Bom, o artigo 4º disciplina isso. E ele diz o seguinte: em regra, a regra geral, que é do CPC também, domicílio do réu. Essa é a regra geral. Outra hipótese é no lugar de cumprimento da obrigação. Então, a obrigação precisa ser cumprida em determinada comarca, a ação pode ser ajuizada lá. E uma terceira hipótese é em ações de reparação de dano, então aqui uma indenização por danos materiais ou morais, por exemplo, um acidente de veículo, que acontece muito, essa ação pode ser ajuizada no domicílio do autor. Então, o autor que sofreu esse dano, ele pode ser ajuizado no próprio domicílio dele, ou no local do fato. Por exemplo, um acidente de veículo aconteceu, por exemplo, no Guarujá, e o autor mora no interior do estado. Ele pode ajuizar essa ação lá no Guarujá, porque foi onde ocorreu o fato, onde ocorreu esse dano, né, que ele quer ver reparado. E aqui uma questão muito importante, aqui no JEC, no Juizado Especial Civil, né, a gente chama de JEC, a incompetência territorial pode ser conhecida de ofício. Isso contraria a regra geral do CPC, porque no CPC a incompetência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício. No Juizado Especial, essa incompetência territorial ela é absoluta. E ali tem uma previsão no artigo 51, inciso 3º, que depois a gente até vai ver de novo, que se a parte ajuizar o processo em uma comarca que não é competente territorialmente, num juízo que não é competente territorialmente, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Então, essa competência territorial no juizado especial, ela é absoluta, ela precisa ser observada. Se não for observada, o juiz vai extinguir sem mérito. Tá certo, pessoal? Essas foram os nossos apontamentos sobre a competência do juizado. Na próxima aula, a gente continua falando mais. Até mais. Tchau, tchau.